Queridos, eu não sei se você já teve a experiência de sonhar que estava em algum lugar e você, por acaso, estava de pijama. Eu creio que muitos de nós já devem ter passado por uma experiência assim de sonho. Você está na escola ou no trabalho e alguém diz: você está de pijama. E você fica com uma vontade grandiosa que aquilo acabe, não é mesmo? Em grande aperto. Por quê? Você está vestido inapropriadamente diante de pessoas que são importantes, que conhecem você, que sabem quem você é, que você também as conhece, que você as preza e que você de maneira nenhuma quer ser envergonhado. Essa situação nos mostrando que a roupa errada e lugar errado, mesmo que você não tenha tido um sonho como esse, já aconteceu na vida de todos nós. Não, você não estava de pijamas, você estava com roupas sujas, e você não estava na escola, você estava diante de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Zacarias 3 e ver o que Deus faz numa situação assim. Zacarias capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Queridos irmãos, temos visto que este livro foi escrito depois do povo de Deus voltar do cativeiro babilônico, um povo que estava mirrado, fraco, caminhando com dificuldades, precisava construir o templo, mas os inimigos se opunham a eles e a construção estava parada. E Deus então chama esse povo ao arrependimento, mas também quer dar mensagens consoladoras. E ele faz isso por meio de 8 visões. Nós já vimos a primeira visão, em que Deus está com seu povo.
A segunda, em que Deus derrota os seus inimigos. A terceira, em que ele expandiria o seu povo por meio do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E agora chegamos à quarta visão, e ela, junto com a quinta visão, são o centro pulsante desse livro. Estas 8 visões estão dispostas numa estrutura hebraica chamada quiasmo, que é uma estrutura de funil, que você coloca no centro as 2 principais ideias e em cima e embaixo ideias secundárias e paralelas. Para você entender isso melhor, é como se fosse um hambúrguer, em que os 2 pães são a parte menos, digamos, gostosa, né? E a parte principal, que é o recheio, que está ali, a carne, o bacon, o milho, o ovo e por aí vai, no caso de um x-tudo, né? São a parte principal. Então, esta visão, junto com a próxima, elas constituem o recheio do livro, o recheio do hambúrguer, a parte principal. E veja só, Deus agora vai mostrar para eles que ele vai limpar a iniquidade do seu povo em um dia. Essa é a ideia principal do capítulo. Mas para isso nós temos que entender que há um problema aqui. O verso 1 ao 3, ele vai mostrar o problema do capítulo. E o problema é o pecado. Deus agora dá mais uma visão ao seu servo, só que essa visão não está relacionada ao povo de uma maneira geral, mas a uma pessoa, ao sumo sacerdote Josué. Este aqui não é aquele Josué da história antiga, da tomada da terra. Este é outro homem, já se passou muito tempo. Ele é sumo sacerdote do povo de Deus, ou seja, faz parte da linhagem sacerdotal, arônica. Ele está substituindo aqui os sumos sacerdotes que ano após ano, ou no tempo das suas vidas, eram substituídos. E por que Deus então está mostrando esse homem ao profeta? Porque a principal demanda de Deus para o povo é: construam um templo. Mas o templo não funcionava sem sacerdotes, e não funcionava, sobretudo, sem o sumo sacerdote. Então ele vai mostrar aqueles agora que vão trabalhar em prol do povo de Deus. Mas quando é mostrado Josué, irmãos, mais outra pessoa aparece na cena. Uma figura que nós conhecemos bem na palavra de Deus, que é Satanás. Do lado de Josué está Satanás, e ele está opondo a Josué, mostrando, irmãos, ao povo de Deus daquela época, qual é o nosso verdadeiro inimigo. Nosso inimigo não são as nações ou os homens deste mundo. Diz Paulo que o nosso verdadeiro inimigo, a nossa verdadeira luta, não é contra carne ou sangue, ou seja, homens, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, Zacarias tinha que aprender, junto com o povo àquela época, que quem estava ali era o verdadeiro inimigo do povo de Deus, se opondo ao povo de Deus. Ele estava agindo. Por isso o templo não ia adiante. Por quê? A área que Satanás vai atacar na igreja é o culto. Ele faz isso por meio das nossas vidas, ele faz isso por meio de inúmeras situações na igreja para atacar o culto. Por quê? O culto é a menina dos olhos de Deus. É, digamos, o cume da vida. Então ele estava ali se opondo ao povo de Deus para prejudicar o culto a Deus, para que aquele povo não fosse edificado, para que aquele povo não se fortalecesse na fé. Ele está aqui, como nós vemos, ao lado direito dele. Não como Deus estava ao lado direito do salmista para lhe proteger. Eu olho do meu lado direito e vejo o Senhor. Não, ele está aqui como a sua função de opor e acusar
o povo de Deus. Ainda que Deus, irmãos, estivesse no controle e fosse da ordenação de Deus para que o povo se arrependesse, Satanás estava ali se opondo. No entanto, irmãos, mesmo acusando aquele homem, e a acusação era grave, por quê? Ele não podia oficiar, ele não podia trabalhar porque ele estava impuro. Ele queria desmoralizar a sumo sacerdote Josué, assim como faz com cada um de nós, acusando a nossa consciência. Veja que ele fez isso com Jó. Ele disse a Deus: porventura Jó debalde teme a Deus? Tu não o cercaste com a sebe, com a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos tu não abençoaste, e os seus bens multiplicaram sobre a terra? Estende, Deus, porém, a mão e toca tudo quanto tem, e verá que ele blasfema na tua face. É assim que Satanás age em todos os momentos. Mas graças a Deus, porque o nosso Senhor não é impassível diante disso. O verso 2 diz: o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. A atitude aqui do anjo do Senhor, que nós já sabemos que é Cristo o nosso Salvador, é pedir ao Pai: repreenda a Satanás. Isso, irmãos, ensina-nos muitas coisas da palavra de Deus. A primeira delas é que Cristo, como Rei da igreja, sempre esteve na empresa de defendê-la. Em todos os momentos, desde Adão até o último dia, Cristo estará reinando sobre o seu povo e protegendo o seu povo. Ele está conosco sempre, sempre dominando a Satanás, que é um cão na coleira do Senhor, restringindo a sua ação. Está sempre, irmãos, a nos dar livramento. Se você lembra do capítulo 2, verso 5, o Senhor Jesus Cristo seria ao redor de Jerusalém como um muro de fogo. Ou seja, ele não somente ia proteger Jerusalém dos seus inimigos externos, mas do verdadeiro inimigo que é Satanás. Por isso, ele disse aos seus apóstolos que o inferno não prevaleceria contra a igreja que é dele, fundada na sua santa e bendita palavra, porque ele está a proteger-nos. Esse, na verdade, é um benefício que a igreja goza em todos os tempos. E sabe, irmãos, às vezes somos tomados de ignorância, e há muitas pessoas que temem Satanás e os seus demônios. Eu não estou dizendo respeito, mas temem. Não conhecem o poder de Cristo. Não conhecem a ação de Cristo em defender-nos. Tem gente que morre de medo de ficar em casa no escuro por causa dos demônios. Isso é mais comum do que você pode pensar. Mas Cristo está a defender-nos. Ele é o nosso Rei. E, irmãos, Ele fez isso no seu ministério antes da sua encarnação. Fez isso na sua encarnação quando Ele disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás vos reclamou a peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, quando tu te fortaleceres. Fortalece a teus irmãos. Veja, Ele rogou ao Pai para que Satanás não derrotasse a Pedro e a sua igreja. Ele o limita, Ele nos fortalece. Irmãos, esta realidade ensina-nos uma outra questão que em nossos dias é muito ignorada. Há muitos incautos, supostamente amarrando e pisando a cabeça do diabo, e parecem que nunca leram a palavra, porque veja, o Senhor Jesus Cristo disse ao Deus Pai: o Senhor te repreenda. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, tomado de toda glória e poder, antes da sua encarnação, porque na sua encarnação Ele mesmo amarrou e destronou o valente, mas antes dela pediu ao Pai que Ele o repreendesse, quanto mais nós, servos fracos e incapazes.
Não há essa história de ficar ordenando a Satanás. Isso aconteceu no tempo de Pedro, e ele escreveu a sua segunda carta contra os falsos mestres, ensinando a eles a sua loucura de assim o fazer. Veja só, eu lerei de uma maneira aqui literal, 2 Pedro 2, 10 e 11. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Pedro está falando dos falsos mestres que alegavam ter domínio sobre Satanás e os demônios, e que ficavam amarrando a ele, mostrando que isso é loucura, porque os próprios anjos de Deus não agem assim. O próprio Miguel, quando esteve diante de Satanás, diz: o Senhor te repreenda. Irmãos, nossa luta é contra carne e sangue, mas a nossa luta não é dessa maneira. Nossa luta é na nossa santificação. É como o servo do Senhor diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tomem o capacete da salvação, a espada do Senhor, orem. É assim que lutamos, não como os incautos têm feito, e parece que a vida deles está tão tomada dessas coisas, que Satanás se tornou o personagem principal em muitas igrejas. Quase não se fala de Cristo em muitas delas. Que loucura e desvirtuamento da fé. E até igrejas presbiterianas. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e eu peguei o boletim, estava lá, escola dominical, tema, Satanás e suas obras. Como? Onde nós estamos falando de Cristo? Veja a que ponto podemos chegar quando não lemos a palavra direito. Deixe que o Senhor nos proteja e lute em nosso lugar, como Ele fez aqui. E a base que Ele faz isso, irmãos, veja só, é a eleição. O Senhor te repreenda, porque Ele escolheu a Jerusalém. A base com que Deus nos protege e protegeu Josué no seu tempo é a escolha soberana dele para fazermos parte da sua santa e bendita família. Deus nos escolhe e nos adota e nos dá os privilégios da família dele, que é a proteção especial. Deus protege-nos de uma maneira especial, ao contrário do que diz o ditado popular, que Deus protege de maneira especial os bêbados, não é mesmo? Não, Deus protege de maneira especial os seus santos, os seus eleitos, porque Ele os escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele os amou, se relacionou com eles. Jerusalém aqui é um símbolo da igreja, ou seja, Deus nos protege porque Ele ama a sua igreja, porque Ele escolhe a sua igreja, Ele cuida da sua igreja, ela é especial para Ele. Ele não é como um pai insensato que deixa os seus filhos sem proteção. É um pai zeloso, cuidadoso. Por isso a palavra tem inúmeras figuras lindíssimas para o nosso Deus. Ele é como uma ave que aninha os seus pintainhos debaixo das asas a proteger-nos. Ele é como aquele que está ao nosso lado direito, ou seja, a cuidar de nós. Irmãos, tiramos aqui proveito porque a eleição é algo maravilhoso para as nossas vidas. Doutrina que deveria encher-nos de gozo e alegria tem sido usada muitas vezes para debates e polêmicas. Deveria encher-nos de alegria. Somos escolhidos e protegidos por Deus. E veja só, não só isso, Josué e a igreja do Senhor era como tição tirado do fogo. Sabe o que significa isso? Isso é uma figura que aponta para o Êxodo. É uma referência ao povo dele que saiu da fornalha ardente do verdadeiro cativeiro, não do Egito, do pecado. A ideia aqui é complementar. Então, existe a proteção por causa da eleição, mas Deus também protege-nos por causa da sua redenção. Ou seja, aqueles que Ele elege, Ele também
vai redimir e por isso vai cuidar deles de uma maneira especial. Aqueles que estão em Cristo, de maneira nenhuma Ele os lançará fora. De maneira nenhuma, irmãos, nada nos separará desse amor aqui descrito. Nada, nem principados e nem potestades. Nada nesse mundo. Deus não só escolheu-nos, mas redimiu-nos também. E sabe, irmãos, deveríamos ter isso em alta conta. Ficamos muitas vezes tristes pelas coisas que não temos e esquecemos das que temos e que são as principais. Somos filhos de Deus. Eu acho que eu e você, às vezes, nos pegamos pensando, como seria legal ser filho de Calvino, não é mesmo? Ou alguns outros fanáticos de futebol, né? Filho do Cristiano Ronaldo, né? Mas veja só, nós somos filhos de Deus. Você já percebeu como nós começamos as nossas orações? Pai nosso. Que privilégio, irmãos. O problema é que nós nos acostumamos tanto com as bênçãos materiais que elas parecem comezinhas, parecem pequenas, mas isso deveria fazer-nos dar um valor imenso ao que Deus faz por nossas vidas e o que Ele é para nossas vidas. Pai. Todas as vezes que orarmos, além da contrição natural pelo pecado, deveríamos estar com o coração cheio de júbilo e alegria, só pelo simples prazer e privilégio de dizer, Pai, Pai nosso. Que coisa gostosa. Relacionamento de pai e filho, privilégio, honra para as nossas vidas. Não deixe que essas coisas sejam comezinhas para você. Não deixe com que elas percam o gosto no seu paladar. Quando você orar, Pai, encha o coração e o lábio para dizer isso. Está nos céus e nos protege. Mas eu disse que esses 3 primeiros versos mostram o nosso verdadeiro problema. E é verdade, o verso 3 aqui vai mostrar. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. O verso 3, irmãos, mostra uma coisa. Veja, Josué está diante do anjo do Senhor, Satanás está opondo a ele, e o verdadeiro e maior problema, então, é aqui descrito. O maior problema dele não é Satanás. O maior problema dele não é a dificuldade da sua vida. O maior problema dele é vestes sujas. Sabe o que significa isso? Pecado. O maior problema da vida de cada um de nós é pecado. O Senhor Jesus Cristo certa vez ensinou isso, quando desceram um paralítico diante dele para curá-lo, e ele disse, perdoados estão os seus pecados. Aquele homem foi lá para ser curado, para sair andando, achando que o seu maior problema era ter pernas que não funcionavam e ser coxo e inválido. E Jesus mostrou para ele o verdadeiro problema da humanidade. Você é pecador. Esse é o maior problema. Sabe por quê? O pecado é que nos separa de Deus. O pecado é que atrai a ira de Deus para as nossas vidas. O pecado é que atrai juízos temporários para cada um de nós. O pecado, e não só o pecado diante de um Deus santo, que odeia o pecado, que sente nojo pelo pecado, que não pode ver o pecado e não ter ânsia contra ele. Por isso nós lemos hoje, na nossa liturgia, a confissão de Isaías. Quando ele viu Deus e viu o seu pecado, ele disse, ai de mim, eu estou, no original, derretendo. Ele se sentiu como uma vela pegando fogo e derretendo diante de Deus. Por quê? Ele é o Deus 3 vezes santo. O pecado é o verdadeiro problema. Não é um acidente de percurso. É uma desgraça sem tamanho. Por isso, devemos, mesmo depois de redimidos, tomar cuidado no nosso relacionamento com Deus,
Porque mesmo redimidos somos pecadores e imperfeitos, e ao chegarmos diante de Deus, a atitude correta é temer e tremer. Nunca entre na presença de Deus sem temor e tremor. Sabe, nós mostramos a nossa displicência para com o Senhor no nosso dia a dia, cotidianamente. Você já viu que nós às vezes batemos o pé na quina da mesa e logo falamos, Jesus, Senhor. Ora, vai tomar o nome de Deus em vão? O Deus que é 3 vezes santo? Irmãos, o pecado diante de Deus é coisa terrível. Se não fosse assim, Ele não mandaria o seu Filho para morrer por nós. Se fosse algo simples, Ele abanaria os ombros. É algo terrível. Então, procure no dia a dia santificar seus pensamentos, sua fala, tudo aquilo que está no seu coração, leve aos pés do Senhor e diz, limpa, porque eu sei o quanto que o Senhor odeia o pecado. Ajude-me. Mas, graças a Deus, o problema está aqui. A solução também. O verso 4 a 7 é a solução. Purificação de pecados. Veja que o verso 4 tem uma mudança de rumo. Olha, tomou este a palavra, este quem? O anjo do Senhor, e disse aos que estavam diante dele, aos anjos. Veja o que ele fala, tirai as roupas sujas. Essa é uma ação simbólica que está na vida de Josué, ou seja, ele está sendo perdoado dos seus pecados, assim como Isaías, o Senhor disse, vai lá e tira do altar com uma tenaz, uma pequena brasa, e tira o pecado dele. É paralelo, ou seja, a ideia é a mesma, a ideia de que Deus perdoa o pecado humano. E veja, irmãos, que essa mudança de rumo nos mostra um princípio basilar e maravilhoso. O nosso maior problema é o pecado? É. Quem pode resolver? Não é o homem. Não foi Josué que disse, espera aí que então eu resolvo, vou tomar um banhozinho ali, trocar as roupas e está tudo bem. Isso foi o que Adão e Eva fizeram, mas não é assim que se resolve o problema do pecado. O problema do pecado tem que ser resolvido por aquele que é capaz, é Deus. É Ele quem toma a palavra, então, o nosso Senhor Jesus Cristo é quem toma a palavra e diz, troque a veste dele, perdoa-o. E isso, irmãos, ensina-nos que os atos nossos religiosos não perdoam pecados. As nossas boas obras não perdoam pecados. É Deus quem justifica os seus eleitos. É Deus quem está aqui justificando a Josué, e não ele se justificando. Por isso, bem-aventurado é aquele a quem Deus não atribui iniquidade. Bem-aventurado é aquele que é justificado independentemente das obras da lei. E veja, a nossa doutrina calvinista ensina isso. O catecismo maior, que deveria ser conhecido por todos nós que somos presbiterianos, na pergunta 70 diz assim, justificação é um ato livre da graça de Deus, para com os pecadores, no qual Ele, Deus, perdoa, aceita, considera justas as suas pessoas diante dEle, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas pela fé. Justificação é um ato de Deus, é um ato livre de Deus. Não tente comprar a sua salvação, não tente resolver o pecado com as suas próprias mãos, porque você não vai conseguir. Você será maldito por não permanecer debaixo das coisas escritas na lei do Senhor. E veja, ele ordena aos anjos, troque as vestes, e depois ele diz para Josué, eis que eu passo de ti a tua iniquidade. Então ele não somente perdoou, mas ele disse a ele, eu perdoei você. Porque é importante nós conhecermos a realidade do perdão. É importante que nós sintamos o perdão de Deus nas nossas vidas.
Sabe, meus irmãos, é tão bom quando sentimos o perdão do Senhor. Quando sentimos que Cristo morreu por nossas vidas e tomamos isso nos nossos corações como certeza, e o alívio que vem é maravilhoso. Nós deixamos de ser errantes como Caim. Nós percebemos que Deus perdoou atuando em nosso favor. Veja, o Senhor o perdoou e o vestiu de trajes finos. E esses trajes finos, irmãos, apontam para o perdão. Se você lembrar comigo a parábola do filho pródigo, quando ele chega depois de anos longe do seu pai, gastando tudo com prostitutas, vivendo na esbórnia, a primeira providência do pai foi colocar roupas novas, o sinete e as sandálias. O que é isso? Perdão. Quando Deus foi até Adão e Eva, e eles, de certa maneira, naquela titubeação, confessaram e ouviram o Evangelho de Deus, o que Deus fez? Colocou vestes. Ou seja, em toda a palavra de Deus, isto é um símbolo de perdão. Por isso João, quando vê os irmãos eleitos na glória celeste, ele os vê com roupas finas, brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Significa o quê? Eles foram perdoados. Esta é a primeira significação das vestes. A segunda é que não pesava mais sobre ele nenhuma acusação. Quando Deus justifica-nos, irmãos, não há mais acusação. Por isso Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é ninguém, né? E ele diz: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém. É Cristo quem antes morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, no Novo Testamento vemos essa realidade. Cristo à direita do Senhor intercedendo por nós. E aqui, irmãos, veja que coisa bendita. Quem deveria estar à direita era Satanás acusando. Mas Paulo diz: quem está lá é Cristo defendendo-nos. Sabe por quê? Porque depois da obra consumada do Senhor de morrer e ressuscitar, aconteceu algo no céu que é boa nova para cada um de nós que é servo do Senhor. Diz Apocalipse 12:10: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Que notícia maravilhosa! Se Deus nos justifica, não há mais acusação. Se Satanás foi expulso no céu pelo Senhor, não há mais acusação contra as nossas vidas. Irmãos, eu não sei o sentimento no seu coração agora, mas você deveria estar pulando por dentro. Quer dizer que eu não sou mais acusado? Não. Eu e você, nós não somos mais acusados. Deus tirou o acusador do céu pela obra de Cristo. Ele justificou-nos. Nós não somos mais acusados. Graças a Deus. Mas veja só uma coisa. O verso 5 tem algo inusitado. Por quê? O profeta é quem vai dizer. Ele diz: e disse eu. O profeta ficou tão animado com a cena que Deus perdoou o pecado e justificou a Josué, que os anjos trocaram as suas vestes, que ele disse: peraí, faltou uma coisa aí nessa roupa, o turbante sacerdotal, faltou alguma coisa, coloque o turbante sacerdotal na cabeça desse homem, porque agora ele está perdoado, ele pode trabalhar para o Senhor. O profeta entra na cena, porque ele fica animado em ver que Deus estava providenciando obreiro para a sua obra. Ou seja, ele foi aceitado para trabalhar. E queridos, todos nós que somos perdoados por Deus, nós somos chamados a não ser objetos parados,
Ou seja, Deus nos coloca em inércia, em movimento, e vai continuar fazendo força para que nós não paremos, no sentido de que aquele que é perdoado por Deus é chamado para trabalhar por Deus. Lembre o texto de Isaías que nós lemos na liturgia? Do verso 8 em diante. Deus perdoou Isaías? Vai lá e prega. Vai lá e prega para esse povo. Então, quando somos perdoados por Deus, Deus nos coloca no seu caminho, mas que é um caminho de trabalho. Jonas, quando foi perdoado na barriga do peixe, no capítulo 2, no capítulo 3, Deus fala com ele, agora vai trabalhar, vai para Nínive pregar a palavra. É assim que é o reino do Senhor. Depois do perdão vem trabalho, não trabalho para nossa glória, honra ou para mantermos a salvação, trabalho no reino de Deus para a glória dele e o avanço desse reino. Então, se você e eu fomos chamados e perdoados, precisamos trabalhar. Trabalhar na seara de Deus, irmãos, é uma grande dádiva, um grande privilégio. Você sabe por quê? Deus não precisa de mim. Ele poderia pregar Ele mesmo. Deus não precisa de ninguém. Ele poderia fazer o trabalho sozinho, Ele é autossuficiente. Mas Ele nos deu um grande privilégio, trabalhar na sua obra. Trabalhar na igreja não é fardo, como muitos pensam, e por isso se excusam do trabalho. Trabalhar na igreja é privilégio. Fazer parte desse exército é a melhor coisa. Por que será que estamos baixando as nossas armas? Que Deus nos ajude a trabalhar, a não ficar parados. Ele requer isso de nós. Ele requer que preguemos a sua palavra, que edifiquemos a igreja com os nossos dons. Trabalhe por Deus. E a maneira está no versos 6 e 7. Qual é a maneira de se trabalhar? Com fidelidade. O verso 6, o anjo do Senhor protesta a Josué, ou seja, fala sério com ele. Você vai trabalhar? Então eu quero dizer para você que você vai trabalhar, mas é sério. Trabalhar na obra de Deus não é brincadeira, é grande responsabilidade. Por isso ele diz que maldito é aquele que a faz de maneira relaxada. Trabalhar por Deus, irmãos, é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. É algo que devemos fazer com o maior esmero possível. Às vezes eu vejo muitos de nós dizendo, eu não vou trabalhar porque eu preciso de fazer outras coisas na minha vida. Eu não vou trabalhar esse ano porque eu preciso de estudar e passar no vestibular. Qual está sendo o foco da vida dessas pessoas? O trabalho por Deus ou os seus próprios interesses? Deus nos julgará por isso. Em primeiro lugar é sempre o reino. A vida é sempre para a glória dele. Ainda que possamos usar as nossas vocações, mas nunca escusando de trabalhar na igreja do Senhor. Nunca. E fazer isso com responsabilidade. É fazer as coisas com seriedade. Não que não haja humor no nosso trabalho, não é? Como é gostoso participarmos das atividades da igreja. Há humor envolvido, mas tem que ter responsabilidade. Sabe, irmãos, precisamos mudar isso na nossa cultura brasileira. Nós chegamos atrasados. O culto parece que começa às 8. Onde está a nossa responsabilidade? Deus quer responsabilidade da gente. E veja que ele diz para Josué, o trabalho da minha casa é uma grande responsabilidade. Se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, ou seja, é do jeito de Deus, não é do meu jeito, é o jeito que eu escolho, não, é do jeito de Deus. Deus está dizendo para ele, trabalhe
ande nos meus caminhos, ou seja, se submeta a quem eu sou, ao meu caráter. Negue tudo o resto por mim. Por mim, é essa a ideia. Mas ele também diz, observe os meus preceitos, ou seja, a ideia aqui, para ele, era que ele deveria fazer o sacerdócio levítico de acordo com as regras do Senhor. Isso para nós significa o quê? Temos que servir a Deus de acordo com a sua santa e bendita palavra. Paulo disse aos irmãos em Corinto, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É o resumo do que ele diz aqui. E às vezes nós perguntamos, por que nós não podemos fazer isso na nossa vida, ou na igreja, ou no culto? Por que o pregador aqui não desce de helicóptero? Ia ser muito mais chique. Porque quando ele fala aqui do perdão, não tem uma cena ali de Jesus morrendo na cruz. Porque, irmãos, as coisas têm que ser feitas do jeito de Deus. Nadab e Abiú foram brincar com o culto e Deus os matou. A gente pensa que pode fazer da vida de qualquer maneira. Nós vimos aqui hoje pela manhã, Ananias e Safira foram brincar no serviço a Deus com a sua vida e foram mortos. O trabalho é do jeito de Deus. E veja, se esse homem fizesse esse trabalho, veja que ele seria abençoado. Também julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que se encontram. Ou seja, se Josué fosse fiel, Deus iria o abençoar. Se formos fiéis no trabalho, Deus vai abençoar-nos. Agora, veja que essas bênçãos prometidas a ele aqui são lindíssimas e nos apontam para outra pessoa que não é Josué. Esses privilégios de julgar o povo de Deus, o que antes era feito, veja só, pelos juízes e pelos reis, seria dele. Então, o que haveria aqui? Uma junção de dois ofícios: sacerdote e rei. Fique de olho nisso. Não só isso, ele teria acesso entre estes que estão aqui. O que significa isso? Entre estes que estão aqui. Veja, ele está vendo uma cena celestial, então ele teria livre acesso não somente ao santuário terrestre, mas ao santuário celestial. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que Josué apontava para o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que jamais entrou no Santo dos Santos terreno, porque ele não era da tribo de Levi e não era um sacerdote arônico, mas ele entrou aonde? No Santo dos Santos celestial. Era o Senhor Jesus Cristo que é sacerdote e rei, que protege e julga a sua igreja, mas também que entrega a si mesmo como um sacrifício santo. Então esse privilégio aqui aponta para Cristo, e esse privilégio hoje aponta para nós. Sabe por quê? Veja o que diz Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo abriu-nos caminho e agora todos nós entramos no Santo dos Santos que importa, no celestial. Quando cultuamos a Deus no nosso culto privado, entramos no céu. Quando cultuamos a Deus no culto aqui, na Assembleia Santa reunida, adentramos aos céus. Melhor lugar não há. É melhor do que Paris, não é mesmo? Estar no céu com o Senhor é melhor do que a cidade de luz, que de luz não tem nada. É melhor do que estar na nossa casa comendo arroz com piqui, no meu caso lasanha. É muito melhor entrar diante da presença de Deus por Jesus Cristo. É o melhor, irmãos. É como a serva do Senhor que escolheu a melhor parte. Por que estamos escolhendo a pior parte? A televisão, o Facebook, o WhatsApp,
as mídias sociais, todas as demais atividades, mas não entrar diante de Deus no céu. Procure exercer esse benefício que Deus te deu. Não desperdice isso. Irmãos, tem coisa que é tão boa que não dá para desperdiçar, não é mesmo? Quanto mais essa, estar diante de Deus na glória celeste. Verso 8 ao 10, agora nós já resolvemos o problema. Agora, o que acontece com Josué, que é redimido, e com o seu povo, que é representado por ele? São as promessas de Deus. Veja, o verso 8 tem a promessa: ouve Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros, que são homens de presságio. Eu farei vir o meu renovo. Deus agora tem uma mensagem para Josué e os seus companheiros, ou seja, os demais sacerdotes que oficiariam junto com ele. Mas veja que esses homens não são somente sacerdotes, eles são também portentosos homens de presságio. Sabe o que significa isso? Eles apontavam não para a sua época, eles apontavam para o futuro. O sacerdócio daquela época, que era possível pela graça, simbolizava o sacerdócio de Cristo. Deus só mantinha o sacerdócio levítico, que era imperfeito, já que eram homens pecadores, de sacrifícios imperfeitos, porque sangue de touros e bodes não podem perdoar pecados, para apontar para Cristo. Então, o ministério de Josué e dos seus companheiros clamava constantemente pela promessa de uma limpeza verdadeira. Clamava pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que eles adentravam ao templo para oficiar, era um clamor: venha o Messias, venha o Senhor, que é chamado aqui de renovo. Aquele que iria renovar o povo de Deus, lá de Jeremias, que diz o Senhor: eis aí vem dias que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará com justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome com que será chamado Senhor. Veja, olha o perdão de pecados, justiça nossa. Então, estes homens eram homens de presságio, porque eles apontavam para o futuro. Venha Jesus. Era isso que eles estavam clamando. E, irmãos, isso seria tornado certo no verso 9. Deus colocou uma pedra diante de Josué e trabalhou essa pedra. A ideia aqui não é de montar uma escultura. O trabalhar da pedra aqui é gravar na pedra a promessa. A promessa gravada na pedra ia no turbante. Ou seja, seria colocado onde havia o ministério sacerdotal, mostrando que Deus não iria falhar na promessa da vinda do Senhor. E aqui há uma grande inversão, porque quando o sacerdote vestia o turbante, a mitra, estava gravado numa pedra santidade ao Senhor. Agora estaria gravado a promessa: Deus, o Senhor, o renovo virá. Para mostrar uma coisa, a palavra de Deus não passa. Céus e terra passam, mas a palavra do Senhor não. Sabe, irmãos, às vezes pegamos nossas vidas duvidando da palavra de Deus, mas isso não pode ser verdade. Afinal, nós não temos visto essas coisas que a palavra narra. E veja, no tempo de Zacarias, eles estavam assim, porque eles estavam pensando: cadê as promessas de Deus? Elas vão se falhar, elas não vão se cumprir. Por isso essa pedra está aqui dizendo: não se enganem, a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir, irmãos. E sabe qual é a promessa? Não é somente do renovo vir. A promessa é: tirarei a iniquidade da terra num só dia. Sacrifícios do Antigo Testamento não tiravam pecados. Paulo nos mostra que Deus os deixou impunes, para que no tempo presente o Senhor morresse.
Então, sabe quando é o dia que o Senhor remove a iniquidade num só dia? A cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que a morte de Cristo tira o pecado do seu povo de uma vez por todas. É ali que ele diz: está consumado, está paga a dívida de vocês. Por isso, irmãos, o autor de Hebreus diz o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas celestes, olha, o santuário apontava para as coisas do céu, se purificassem com tais sacrifícios, com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote. Cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens é ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido para uma vez, para sempre, tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado para aqueles que aguardam para a salvação. Em um só dia, o pecado meu, seu, de Josué, de Israel, de todo o povo de Deus foi tirado na cruz, no Calvário. Não é necessário, irmãos, como Lutero fazia, antes de entender a justificação pela fé, subir a escada de joelhos. Não é necessário fazermos nada além de arrepender e crer. E tomar como nossa a justificação pela fé. Em um só dia, Deus perdoou o nosso pecado. E qual é o resultado disso? Diz o verso 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Sabe o que significa isso? Paz. Deus perdoou o nosso pecado em um só dia. Qual é a consequência? Paz. Sabe como Deus mostrou isso aos homens? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ocorreu um grande terremoto. O véu do santuário rasgou de cima a baixo. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: eu estou em paz com vocês. Venham, entrem na minha presença. Vocês agora têm paz comigo. Eu não preciso mais dos querubins à porta do jardim do Santo dos Santos, revolvendo a espada, dizendo: fiquem longe porque vocês são pecadores. Não, agora eu digo: venham até mim, porque eu sou o Deus da paz. Eu dou paz a vocês, não como este mundo dá, mas como eu a dou a vocês. Paz, acabou a alienação. Graças a Deus por isso. Paz com Deus. Não há mais pecados sem perdão. E não há somente paz, a abundância generosa da parte do Senhor. Deus não nos sonega bens espirituais. Por isso o salmista diz: abra bem a boca e te encharei. Por isso o Senhor diz que aqueles que crescem, fluiria um rio vívido. Por isso ele diz à samaritana: você não vai ter mais sede, você vai ter abundância espiritual. Não é de bens deste mundo, é espiritual. A dispensa principal do Senhor é a dispensa espiritual. E ela está aberta e Deus está dizendo: venham, tomem os bens espirituais, peçam e eu darei. Peçam o meu espírito, peçam sabedoria, peçam perdão, eu vou dar para vocês. E Deus também, irmãos, encontra-se conosco debaixo da vide e da figueira. Sabe o que significa? O nosso verdadeiro lar é com Deus. Essa terra
é uma terra de peregrinação. Eu e você estamos no deserto. O nosso verdadeiro lar é com Deus. O nosso verdadeiro lar é o novo céu e nova terra, onde habita justiça. Como tudo se encaixa, não é mesmo? Verdadeiro lar, onde estaremos com vestes limpas, onde os pecadores não entrarão, só os que alvejaram no sangue do Cordeiro, onde não haverá choro, lágrimas, mas alegria plena no Senhor, onde haverá abundância eterna e comunhão maravilhosa com Cristo para todo sempre. É isso que esse texto ensina-nos. Quão bom é o perdão de pecados. Eu vou confessar uma coisa, irmãos. Sexta-feira, quando eu terminei esse sermão, eu não me aguentei. Eu chorei copiosamente, porque eu entendo o que há de melhor nessa vida. Melhor do que minha esposa e minha filha. Melhor do que isso, e olha que isso é muito bom. É perdão. É ter Deus como Pai. Se tudo me fosse arrancado, eu ainda estaria completo, porque Deus é o meu lar. Não há mais acusação contra mim. Satanás pode acusar minha consciência, e João diz, Deus é maior do que o nosso coração. Há perfeita paz e comunhão entre nós. Eu e você, nós não estamos mais sujos. Pode ficar tranquilo, você não está num sonho e você não está de pijama sujo. Você está com roupas limpas. Hoje nós somos qualificados a servir a Deus. Por quê? Toda limpeza foi feita num só dia. E Ele agora nos chama a ser homens e mulheres de presságio. Sabe como? Apontando a este mundo em pecado, que o Senhor voltará. Eu e você devemos ser pessoas de presságio. Vamos apontar, pregar e esperar a volta do Senhor. Por isso, a Bíblia encerra com essa nota. A oração de João, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque João entendeu o que é ser homem de presságio. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que você tenha realmente, como eu, perdão. Se sinta perdoado. E quando acossado por essa vida e acusado na sua consciência por Satanás, o Espírito te lembre esse texto e te mostre. Num só dia, o perdão foi feito. Vamos viver então como perdoados, a partir do momento em que sairmos daqui hoje, para a glória de Deus.